Olá, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edilson Caruso, pastor da Missão Ictus no Brasil, uma igreja cristã a serviço do Reino de Deus. Estou aqui para mais uma leitura cronológica da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, em um ano, ok? Hoje vamos ler Ezequiel 31 ao 33. Outra profecia contra Faraó, rei do Egito, capítulo 31, verso 1. E sucedeu no ano 11º, no terceiro mês, ao primeiro dia do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso, se elevou na sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram nos seus ramos, e se alongaram nas suas varas por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim, era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus, as faias não igualavam seus ramos, e os castanheiras não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Eterno: como te elevaste a tua estatura, e se levantou o teu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu entregarei na mão das mais poderosas nações, que lhe dará tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra, e todos os povos da terra se retiraram na sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem a tua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da tua estatura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Yahvé, o Eterno: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas se consolavam na terra mais baixa. Também estes com eles descerão ao inferno, ajuntar-se-ão aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço,
e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram traspassados à espada. Este Faraó e toda a sua multidão, diz o Eterno. Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. Capítulo 32. E sucedeu que, ao ano do 10º ao 1º do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, as feras, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujava os teus rios. Assim diz o Senhor, o Eterno: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, como ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e a terra onde nadas regarei com o teu sangue até aos montes, e as correntes se encherão de ti. E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei como uma nuvem. E a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor, o Eterno. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. Eu farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor, o Eterno: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Eterno. Quando eu tomar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Eterno. Esta é uma lamentação com que os lamentarão. As filhas das nações o lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. Assim se lamentará, diz o Senhor, o Eterno. Lamentação sobre o Egito. E sucedeu que, no ano do 10º aos 15 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-o descer a ela e as filhas das nações magníficas, à terra mais baixa, aos que descem a cova. A quem sobrepujas em tua beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que foram traspassados à espada. Eles cairão, a espada ela será entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais ricos, poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, juntamente com os que socorrem, desceram, e então lá os incircuncisos traspassarão a espada.
Ali está Assur com todo o seu ajuntamento, em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra, causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos traspassados lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com que desceram à cova. No meio dos traspassados foi posto. Ali estão Meseque e Tubal, com toda a multidão ao redor deles. Estão os seus sepulcros, todos os são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram traspassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, todos os sidônios que desceram com os traspassados e envergonhados com o terror causado pelo seu poder. E jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército traspassados à espada, diz o Eterno, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os traspassados à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor, o Eterno. Capítulo 33, ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar o homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. E, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua alma. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, ó ímpio, certamente morrerás,
e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu mau caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Eterno, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar do dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter na sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo este ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos seus estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo na sua justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por causa da sua presunção. E sucedeu que no ano do décimo mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que vivesse o que tinha escapado. Abriu-me a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só, e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, e esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Eterno, com sangue comeis, e levantais os olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, e possuireis esta terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e que contamina a cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirá, assim diz o Eterno, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência, e tornarei a terra em desolação, em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor,
quando eu tornar a terra em assolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e às portas das casas, e falam um com o outro, cada um com seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Eterno. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu é para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e quem bem tange. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém? Até aqui somente. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.